Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das 6, com o jornalista Vasco Maldonado Correia. O secretário-geral da NATO abre a porta a uma eventual intervenção da Aliança Atlântica no Médio Oriente. Isto, Vasco, se as negociações entre os Estados Unidos e o Irão falharem. Admissão feita no encerramento da Cimeira da NATO em Ankara, na Turquia. Mark Rutte afirma que existe consenso dentro da Aliança Atlântica em relação à ideia de que o Irão não pode ter armas nucleares. Sublinha que, apesar de Teherão se encontrar fora do território da NATO, isso não significa que a Aliança Atlântica não tenha de intervir. É absolutamente claro que a política da NATO, partilhada por todos os 32 Estados-membros, é que o Irão nunca venha a adquirir capacidade nuclear. É evidente que o Irão se encontra fora do território da Aliança. No entanto, isso não significa que a NATO nunca possa intervir. Se tal se revelar útil, a NATO está sempre disponível para desempenhar um papel, mas para já importa primeiro acompanhar a evolução da situação nos próximos dias e semanas. A entrada para o encontro da NATO, Donald Trump mostrou-se descontente com os aliados europeus, com queixas de falta de apoio durante a guerra com o Irão. Mark Rutte garante que a Europa cumpriu com os deveres. Quando se analisa a situação entre final de fevereiro e meados de abril até o início do cessar-fogo, com um total de até 5.000 missões a partir das bases europeias, penso que isto é a prova de que os aliados europeus cumpriram com o prometido. Secretário-geral da NATO, no final da cimeira em Ankara, Mark Rutte garante que a Aliança Atlântica vive um dos momentos de maior união de sempre e sai desta cimeira mais forte. E perante estes desenvolvimentos no conflito no Médio Oriente, a cotação do barril de Brent, que é a cotação que serve para Portugal, sofreu nova oscilação, continua a subir nos mercados internacionais. Está agora perto dos $79, subida significativa face à última sessão. O valor reflete, claro, o fim do acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, anunciado por Donald Trump esta manhã. Essa decisão está relacionada com o ataque a 3 navios mercantes no Estreito de Hormuz, que são atribuídos ao regime iraniano. Em resposta, os Estados Unidos atacaram na última noite vários alvos em território iraniano, o que deve voltar a acontecer esta noite, aviso de Donald Trump. Na política doméstica, afinal, o PSD não quer ouvir antigos ministros do Partido Socialista sobre os dados divulgados pelo INE relativos à imigração. E por isso não quer também ouvir José Luís Carneiro. A semana passada, o porta-voz do partido, Sebastião Bugalho, tinha dito que era natural que o secretário-geral do PS fosse chamado a responder na qualidade de antigo ministro da Administração Interna, no âmbito das audições que vai realizar no Parlamento sobre o aumento da população imigrante revelado pelo INE, mas afinal esse requerimento para as audições, que deve ser revelado nos próximos dias, não vai pedir a chamada de nenhum antigo governante do PS, algo que nunca esteve nos planos, como explica agora o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. O primeiro ponto desta notícia é que os 10 ministros do PS iam ser chamados para o PSD e a notícia é que eles já não vão ser, porque de facto era isso que tinha sido extraído dessa intervenção do porta-voz do PSD, mas de facto o assunto passou para o grupo parlamentar, que pelos vistos não tem, nem nunca teve intenção, neste primeiro momento, de chamar ex-ministros do Partido Socialista, em particular o secretário-geral do PS. A ideia era que a lista das pessoas chamadas fossem mais de estruturas e de instituições que são tuteladas de facto por esses ministérios, mas não chamar os próprios ex-ministros, embora admita que, se for mesmo necessário, possa vir a fazer. Mais para a frente, é isso? Mais para a frente, mas não é provável, ou seja, é só numa garantia de podem sempre chamar, porque o intuito das audições nunca foi ir tão longe neste nível. Editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, sendo que esta tarde o PSD forçou o adiamento da votação de um requerimento do PS para o Parlamento ouvir o Instituto Nacional de Estatística sobre as implicações económicas e orçamentais da revisão das estimativas da população em Portugal. E a nova urgência regional de ginecologia e obstetrícia na Península de Setúbal está a registrar constrangimentos. Foi aquela que foi criada para congregar médicos e profissionais para dar uma resposta
todos os dias às grávidas na Península de Setúbal, há utentes que estão a ser desviados para outras unidades de saúde. O que aconteceu entre domingo à tarde e segunda-feira de manhã, no bolo principal que se situa no Hospital de Almada, o Garcia de Horta recebeu apenas grávidas encaminhadas pelo CODU do INEM, o que se voltou a repetir na madrugada de terça-feira. A Urgência Regional de Ginecologia e Obstetrícia da Península de Setúbal, como dizias, Ricardo, devia estar a funcionar em pleno, depois da concentração de recursos decretada em abril pelo Governo. Ora, estes problemas estão relacionados com a falta de médicos para completar as escalas durante este período de férias. É uma informação confirmada pelo hospital ao Tiago Queiro, jornalista do Observador. Há dificuldades na elaboração das escalas, falta de médicos e, portanto, nestas situações a urgência não pode funcionar em pleno. Nestas situações só há um médico especialista escalado, que depois teve o apoio de médicos internos e, portanto, a urgência tem que estar referenciada apenas para os casos mais graves. Mas lá está, era uma situação que o Governo queria evitar e por isso é que fez esta reforma, esta concentração de urgências, mas parece que não está a conseguir. O atendimento na Urgência Regional de Ginecologia e Obstetrícia da Península de Setúbal foi, entretanto, normalizado ontem de manhã, o que não quer dizer que os constrangimentos não se possam repetir nos próximos dias. Esta tarde, a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, assumiu que o verão vai trazer vários constrangimentos. Toda a gente sabe, eu tenho dito isso repetidas vezes, que nós, para manter as urgências a funcionar com toda, digamos, a consistência e a plenitude que precisaríamos de ter o dobro dos equivalentes de tempo completo, ou seja, de profissionais que temos. E isso não existe e não vai acontecer. Tempos difíceis, por isso, para o Ministério da Saúde, é o que diz Ana Paula Martins, a admitir que não pode garantir que o verão vai decorrer de forma tranquila. Está agendado para o final desta tarde um cordão humano no centro da Costa da Caparica para contestar os cortes de abastecimento de água em Almada. A Junta de Freguesia da Costa da Caparica e os bombeiros locais já começaram a disponibilizar água à população para as necessidades básicas em casa, mas as dificuldades no abastecimento de água mantêm-se e têm trazido vários constrangimentos. É um problema que está a afetar vários negócios na margem sul do Tejo. Miguel Pina Andrade. O cenário tem sido o mesmo para muitas pessoas no concelho de Almada. Os cortes sem aviso do abastecimento de água têm afetado os restaurantes do Paredão da Costa de Caparica, como é o caso do Café do Mar. Para o proprietário Miguel Paulino, esta tem sido a realidade na última semana e quando há água é motivo de surpresa. Na realidade foi completamente sem aviso, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, ontem foi igual. Hoje é um dia que temos água normalmente ou anormalmente. Falta de água nas torneiras, mas há ainda um problema maior nas casas de banho. É muito complicado, temos que fechar normalmente ao fim de uma meia hora, uma hora os serviços sanitários e na realidade isso também tem afastado as pessoas daqui, as pessoas da praia, como se pode ver hoje. Temos uma praia, um dia de sol permanente muito bom, um dia de praia espetacular e estamos para aí a 20% de ocupação. Menos pessoas na praia, menos clientes no estabelecimento de Miguel Paulino, que não tem resposta das autoridades competentes. A tentativa já foi feita, mas ainda não temos qualquer Os resposta. proprietários dos restaurantes vivem num cenário de incerteza, não sabem quando é que os cortes vão acontecer, nem por quanto tempo, mas a falta de água não afeta apenas a restauração. No Monte de Caparica a água vem e volta, e quando volta é a conta-gotas. Rosa Costa, proprietária de um cabeleireiro, tem de mudar rotinas para fazer face a estes cortes. Combino com as minhas clientes para estarem cá logo às 3 e 4 ao mesmo tempo. Lavo as primeiras cabeças todas ao mesmo tempo e mesmo as minhas clientes enchem-me os baldes que ficaram vazios do dia anterior. Quanto a esclarecimentos da Câmara ou dos serviços municipalizados de água de Almada, Rosa Costa continua na mesma. Pois esse assunto ainda não ouvi falar. Espero bem que eles tenham alguma atenção. Rosa Costa, proprietária de um cabeleireiro no Monte de Caparica, uma das muitas zonas do concelho de Almada que durante a última semana tem sofrido cortes sucessivos no abastecimento de água. O jornalista Miguel Pina Andrade esteve durante o dia nas zonas mais afetadas pelos cortes de água no concelho de Almada, um problema que continua sem resolução. O Estado português pode ter perdido cerca de 460 milhões de euros em impostos não cobrados no ano passado devido a uma fraude fiscal com os combustíveis. De acordo com um estudo divulgado hoje, a fuga ao fisco nas importações tem vindo a crescer de forma contínua desde 2021
e verifica-se sobretudo nas importações que chegam através das fronteiras com Espanha. O estudo revela que as maiores perdas fiscais são no imposto petrolífero, tem um peso mais elevado no preço final, mas de acordo com operadores contactados pelo Observador, a fraude no IVA foi a que mais aumentou em 2025. A jornalista Ana Suspiro explica como funciona este esquema. Quem importa e declara o combustível tem ali 3 meses para aproveitar a margem do IVA para oferecer o combustível mais barato às empresas, às petroleiras, enfim, aos revendedores e aos seus clientes, e depois, quando chega a hora de pagar o IVA, não paga o IVA. Fica em cumprimento do IVA, mas já conseguiu. Mas aí não é detectado? É detectado ao fim de 3 meses. E mesmo assim não é uma coisa totalmente automática, não é? Portanto, demora ali um tempo, tem a ver com os procedimentos do Código do IVA, portanto, e com a forma como as autoridades atuam. Também existe aqui algumas dificuldades na troca de informação. Ora, para travar o avanço destas fraudes fiscais nos combustíveis, existem já várias medidas aprovadas pelo Governo, mas, como explica a Ana Suspiro, a implementação no terreno ainda vai demorar algum tempo. O Governo anunciou e aprovou já em Conselho de Ministros um conjunto de alterações, mas que vão demorar tempo a produzir efeitos. Porquê? Porque estamos a falar de mexer no Código do IVA e no Código do Imposto Petrolífero. São leis que têm que ir ao Parlamento. Isto foi aprovado há 2 semanas. Tem que haver discussão, não sei o quê. Portanto, só depois do verão é que estas medidas vão poder ser implementadas, e não sabemos ainda se não vão exigir outro tipo de regulamentos, diplomas. A jornalista Ana Suspiro, que assina este artigo no site do Observador sobre as fraudes fiscais com combustíveis que podem ter lesado os cofres do Estado português em cerca de 460 milhões de euros só no ano passado. No futebol, Rubén Amorim já foi apresentado como novo treinador do AC Milan e deixa muitos elogios à nova contratação do clube. Gonçalo Ramos. Rubén Amorim está fora de cena desde janeiro. O treinador de 41 anos volta a assumir o comando técnico de uma equipa, desta vez o AC Milan, o gigante italiano que não vence o campeonato já desde 2022, mas, como dizia o Ricardo, não é o único português que vai vestir as cores do clube de Milão. Gonçalo Ramos também já foi oficializado e é o reforço mais caro da história do clube. Merece muitos elogios por parte do novo treinador, nomeadamente sobre a participação no Mundial. Nós acreditamos muito no Gonçalo Ramos. Acho que ele provou no último jogo de Portugal contra a Croácia, contra um bloco muito baixo, marcou com 3 defesas em cima dele. E se vires os jogos em Itália, às vezes também é assim. As equipas defendem muito bem e ele consegue marcar contra blocos baixos, mas também em transição. Se o virem jogar 5 minutos, é a mesma coisa que jogar o jogo todo. Para mim, isso é muito, muito importante. Quando vejo o Gonçalo Ramos a jogar, tudo o que interessa é a equipa. When I see Gonçalo Ramos playing, it's all about the team. Elogios de Rubén Amorim para a contratação mais cara da história do AC Milan. Gonçalo Ramos foi na apresentação do novo treinador do AC Milan. E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira, 8 de julho. O Partido Comunista desafia o Ministro da Educação a comparecer no Parlamento para prestar esclarecimentos sobre a avaliação dos exames nacionais até ao final da próxima semana. Caso contrário, o PCP admite avançar com um debate de urgência. Os comunistas já pediram uma audição parlamentar putestativa ao Ministro da Educação, Fernando Alexandre. Paulo Raimundo reconhece que o Ministro não tem de se comprometer com uma data específica. Ainda assim, garante que o PCP não vai aceitar que a audição seja adiada para o final do mês ou mesmo para o início de agosto. Vários deputados europeus pedem ao Parlamento Europeu investigar o Presidente da FIFA, para que investigue o Presidente da FIFA. Aliás, num comunicado conjunto, os eurodeputados pedem que Gianni Infantino seja investigado pela chamada de Donald Trump, que retirou a suspensão de um jogador dos Estados Unidos nos oitavos de final do Mundial. O pedido já foi assinado por mais de 30 eurodeputados. A namorada de José Sócrates recusou hoje prestar depoimento em tribunal para defender a vida privada do casal. Maria Lígia Correia, a atual companheira do antigo primeiro-ministro, diz-se preparada para enfrentar qualquer consequência. O Ministério Público já reagiu, pede a extração de certidão por recusa de testemunho. Lígia Correia arrisca agora a abertura de um processo de crime por parte do Ministério Público. A juíza do processo avisa que estará a incorrer num crime de recusa de testemunho. Vasco Maldonado Correia vai regressar às 6h30 para atualizar as notícias daqui a pouco, e o vencedor é, hoje com a Judite França, a Helena Garrido e a Raquel Abcacis.